e Criciúma se enfrentarão pela Copa do Brasil nesta terça-feira às 7h30 da noite. E são dois times que têm uma história, hein? Os dois têm uma história entre eles e principalmente na Copa do Brasil, tá? Então hoje eu vou falar do retrospecto entre esses dois times, tanto de uma maneira geral, de uma maneira mais ampla, quanto falando da própria Copa do Brasil especificamente. E aí, será que o Leão é freguês do Tigre? Já vai ficar comigo? Rapaz, sinto muito ser o mensageiro das más notícias, mas o retrospecto não é muito favorável pro Remo não, tá? Você tá aqui, ó. Você tá debaixo do meu pé porque você é um merda. Você faz o que eu quiser, você faz o que eu mando. Antes de tudo, vocês sabem que nesse formato aqui eu gosto de falar um pouco da história do time adversário, né? Seja de quem seja adversário, do Remo ou do Paysandu, sempre eu gosto um pouco de falar da história do time que está enfrentando os times paraenses, né? E pra gente começar falando do Criciúma, o Criciúma foi fundado dia 13 de maio de 1947, né? Passando um pouquinho ali da Segunda Guerra Mundial, mas esse não foi o primeiro nome dele. O primeiro nome dele, na verdade, foi Comerciário Esporte Clube. E ele foi o primeiro time ali da cidade de Criciúma, mas não levava o nome de Criciúma, levava o nome de Comerciário. E esse nome perdurou até 1970, quando infelizmente o Comerciário teve que fechar ali as atividades dele por conta de uma crise financeira na época, não conseguiu se manter e acabou tendo que encerrar as atividades mais especificamente de futebol profissional. Só que em 1978 alguém teve uma ideia muito bacana, cara. Eu sinceramente achei essa ideia brilhante. Alguém pensou assim, pô, qual é o maior problema do Comerciário nesse momento? É a questão da torcida, porque naquela época o Comerciário Esporte Clube já não era mais o único time de Criciúma, né? Tinham outros times e tinham times inclusive como o Metropol que estavam mais em ascensão, né? Já tinha sido várias vezes campeão estadual, já representou inclusive até o próprio país na Europa e ficava meio ruim para o Comerciário agregar torcida. Então o que foi que fizeram, né? Alguém teve uma excelente ideia ali. Vamos agregar todas as torcidas, né? Tinha torcidas inclusive de times extintos, tipo Ouro Preto, o Boa Vista, o Próspera e até mesmo o próprio Metropol, né? Que também tinha encerrado as atividades. Então o que pensaram? Vamos agregar toda a torcida. Foi aí que mudaram o nome do time de Comerciário Esporte Clube para Criciúma Esporte Clube e aí pegando toda aquela torcida de Criciúma numa só, e aí o time passou a se chamar, né, dia 2 de abril de 1978, de Criciúma Esporte Clube. Agora falando mais especificamente do retrospecto entre Remo e Criciúma, não fica muito legal pro Remo, tá? Infelizmente o Remo é freguês do Criciúma. Você é fraco. Por que fraco? Porque lhe falta feijoada. Foram 10 partidas entre as duas equipes, 6 vitórias para o Criciúma, 3 empates e a única vitória que o Remo teve foi em 2002, Série B de 2002. O Remo venceu por 2-1 o Criciúma aqui em Belém do Pará, lá no Bainão, e foi conhecido, inclusive esse jogo foi conhecido como o jogo do tesão. Por que foi conhecido como o jogo do tesão? Por causa do técnico do Remo, né? O jogo foi um jogo difícil. Choveu muito em Belém, né? Novidade. E o Bainão ficou alagado naquele jogo. Novidade também. Samuel dribla Luciano Almeida e Demir completa de cabeça. É o empate remista para esquentar o ânimo da torcida. 2002, gente. 2002 realmente era complicado. Não só o Bainão, como vários e vários gramados no Brasil todo. Então ficou um pouco difícil de jogar aquele jogo. E aí o técnico do Remo disse isso aqui, ó. Futebol feio. E o futebol atípico, onde eu tive que falar para os meus jogadores, vai ganhar quem jogar mais feio, quem tiver mais tesão. Essa foi a única vitória do Remo em cima do Criciúma e desde aí o Remo nunca mais venceu o Criciúma. A última vez que os dois times se enfrentaram foi no Brasileirão de 2007, 0-0, 2007, tá? 18 anos atrás. E desde aí os dois times não se enfrentaram mais, nem em Copa do Brasil, nem em Série B, nem em lugar nenhum. E falando em Copa do Brasil, né, a gente tem que lembrar a semifinal de 1991, eu não era nem nascido, quando o Remo enfrentou o Criciúma pela semifinal da Copa do Brasil, aquele ano que o Remo chegou à melhor campanha de um time do Norte na competição, né, na Copa do Brasil. Inclusive ainda é a melhor campanha de um time do Norte na Copa do Brasil. O Remo perdeu os dois jogos, perdeu aqui em Belém, socado, olha só de gente que tinha no Bainão socado. Remo perdeu por 1-0 e no jogo da volta perdeu por 2-0. O Criciúma aqui naquele ano foi campeão, tá?
Criciúma foi campeão da Copa do Brasil em 1991, quando passou pelo Remo, pegou o Grêmio na final e foi campeão. Agora os dois times voltam a se enfrentar na Copa do Brasil, o Remo precisando vencer para colocar uma grana no bolso, né, Leão? Precisando de uma vitória também até para motivar o time. Esses dois times que ainda vão se enfrentar na Série B, então pelo menos esse ano tem mais 3 chances aí do Remo diminuir, né, cara? O Remo diminuir aí esse retrospecto aí, essa diferença de 6-1 que tá pro Criciúma, vencendo, quem sabe, esses 3 jogos aí. Esse talvez seja o jogo mais importante, até mesmo que o da Série B, né? Porque é um jogo que vale muito mais dinheiro do que valerão 3 pontos cada jogo na Série B. Não que vão deixar de ser importante, mas eu acho que esse aqui é bem mais importante, porque é um jogo só, vai ser emoção. Se for empate, vai pros pênaltis. Então o Remo precisa vencer. Eu sou mais Leão, tô torcendo pro Leão, vocês sabem disso, né? Eu quero que o Tigre se lasque. Se foda. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Eu quero que o Criciúma se lasque com todo respeito. Aqui é Leão, vamos pra cima. E se você gosta desse tipo de vídeo, desse formato de vídeo, se inscreve aí, cara, ativa as notificações. Agora na Série B vai ter vídeo toda rodada sobre Remo, sobre Paysandu. Todo time que enfrentar Remo e Paysandu, eu vou fazer um vídeo nesse formato aqui. Então se você gosta, cara, deixa um comentário, diz que você gostou, diz de onde você tá falando, se é torcedor do Criciúma, se é torcedor do Remo, é torcedor do Paysandu também, tá gostando desse formato? Comenta aí, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nada aqui desse canal, que toda vez que tiver jogo, retrospecto, lembra desse canal porque vai ter vídeo aqui. Fechou? Beijo no cérebro, um abraço forte por trás, vamos pra cima, Leão, e até daqui a pouco.